Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran, esse é o Esticando a Corda, esse programa aqui no canal do YouTube toda semana, que é um talk show. Você já sabe, de show não tem nada, é mais um talk mesmo. E tô aqui hoje com um camarada muito massa pra gente conversar um pouco sobre saúde mental, sobre cuidado com a cabeça da gente. Seja muito bem-vindo, meu camarada Matheus Santos. E aí, meu querido, obrigado pelo convite. Realmente eu sou muito confundido na rua. Ainda bem que você acertou meu nome, porque as pessoas me chamam de Thiago Bravanel também, né? Mas não sou ele, tá, pessoal? Não sou ele. Faço cosplay no fim de semana, mas não é Queria ele. fazer cosplay na conta bancária, mas eu não consegui ainda. Não, bom demais. Mas, mano, assim, a gente, obviamente, vim falar sobre isso, que é a sua formação, é o seu trabalho. Mas a gente se conhece também há mais tempo, nem sempre da psicologia ou da psicanálise você vê. Você não nasceu desse lugar, né? Como é que foi a sua trajetória, assim? Como é que você chegou até aí? Quais foram as outras coisas também que você já... Até falar, não, a psicologia é o que eu quero, a psicanálise é o meu lugar. Como é que foi essa caminhada? Então, cara, até por questão da neurodivergência, né, Gibran, a gente acaba fazendo muitas coisas, né? Pera aí, desculpa. Já explica. O que é neurodivergência? Então, eu tenho a neurodivergência, né, que a gente pega em si, são, de fato, as pessoas que têm condições que a gente não chama de neurotípicas, né? São neuroatípicas. Famosos que não são, entre aspas, muitas aspas, normais, né? Então, a minha condição, ela sempre foi feita de muitos estímulos, né? Então, assim, acaba que eu tenho muitas pessoas que me conhecem por diversas facetas diferentes, né? Então, tem gente que me conhece da música, tem gente que me conhece do marketing, tem gente que me conhece da psicologia, mas acaba que isso tudo andou junto, assim, né? Então, eu entro ali na psicologia em 2006, né, como estudante de psicologia, devia estar ali dos 16 para os 17 anos, mas também sempre tive minhas bandas de samba e também sempre estudava comportamento de consumo, assim, gostava muito dessa lógica para entender como funcionava, principalmente esse sistema que a gente vive, né? Então, eu continuo até hoje com essas facetas, né? Mas tem gente que me conhece por causa de uma, tem gente que me conhece por causa de outra, tem gente que não me conhece por nenhuma delas. Então, eu estou aí na psicologia desde 2006, quando eu comecei, e aí, enfim, a trajetória foi bem grande até agora. Não, massa, mas voltando nessa ideia que você estava falando da neurodivergência, que são condições, até a terminologia neurodivergência é uma coisa teoricamente assim nova, né? Você não se ouvia dizer neurodivergência antigamente, né? Parece que é uma possibilidade da gente entender, compreender outras possibilidades de ser gente, mas é uma coisa mais recente, assim, né? Aí a gente entra por vários assuntos polêmicos, inclusive no nosso campo progressista, tá, Gibran? Que a gente, eu sempre gosto de falar muito disso, que a gente tem infelizmente, hoje em dia, uma visão muito maniqueísta sobre saúde mental e muito bairrista dentro das abordagens, dentro dos tipos de escola, dentro dos tipos de... de um lado, você vai ver pessoas extremamente influentes, famosas na área da psicologia, falando que agora virou moda, diagnóstico, etc. E tal. Sendo que já tinham pessoas que eram passíveis a ter diagnóstico, né? Não aumentaram pessoas que têm incidências de diagnósticos necessariamente, né? Uhum. Aumentaram diagnósticos feitos, né? E aí, obviamente, tem todo o movimento contra esses diagnósticos, tem movimentos a favor desses diagnósticos, e acaba que fica muito bairrista, fica uma visão maniqueísta, e fica uma negligência muito grande, né, das condições de saúde mental das pessoas, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Um dia desse eu estava ouvindo um camarada João Carvalho nos Três Irmãos, ele contando do diagnóstico que ele teve de superdotação, né, de altas habilidades e de autismo. Na mesma semana, vi um outro camarada também muito influente na internet, falando da banalização dos diagnósticos e falando que tudo hoje em dia é diagnóstico, né? Então, por um lado, a gente ouviu, por exemplo, o João Carvalho, um relato super lindo de como foi para ele passar por esse processo diagnóstico, como foi libertador ter acesso ao funcionamento ali, neuropsíquico, neurobiológico dele, para além das questões que ele sempre se culpou de ser diferente, que ele sempre se culpou de não caber, que ele sempre tentou ter um papel social que não era aceito. E, de outro lado, a gente vê outro camarada que fala, não, isso aí virou moda, etc, e tal. Então, assim,
antes de entrar nisso, é importante que a gente fale um pouco dos fetiches que a gente tem dentro da esquerda e dentro do campo progressista, que muitas das vezes ou eles são reacionários no quesito de saúde mental, ou muitas vezes eles são até quase terraplanistas para a saúde mental, né? O que eu quero te dizer com isso? Cara, quando a gente se chama de reacionário, a gente vê um culto muito grande, e assim, boa parte da minha formação na psicologia, além da pesquisa, né, na parte de neuropsicologia, também foi na psicanálise. Né? Então, quando eu falo de desse tom reacionário, é porque muitas pessoas ainda vivem quase como uma visão totêmica assim, da psicanálise ser aquilo quase que uma visão de fé para um campo clínico, negligenciando avanços científicos sobre saúde mental. Fosse uma coisa fechada ali, uma cosmovisão da... Cara, eu vou te dar um exemplo, assim, eu amo a obra freudiana, lacaniana, e o próprio Lacan dizia que o analista que não é contemporâneo a seu tempo, ele não deveria se considerar analista, né? É um campo para a ciência muito importante. Então, a gente tem as famosas cartas de Freud para o Einstein, se questionando por que a guerra, né, no campo social é muito importante. Freud sai, né, ali da Áustria e vai para a Inglaterra, para Londres, fugitivo, né, de toda a pressão que tinha por ele ser judeu. Então, tem todo esse processo que, para a gente estudar, né, esse avanço da ciência na psicologia é muito importante, tanto como uma ciência social quanto uma ciência na saúde, né? O próprio Freud começa seus experimentos, né, nos hospitais psiquiátricos e depois abandona. Então, assim, é algo que a gente tem que manter muito certo de que tem uma contribuição científica muito importante e acadêmica. Por outro lado, a gente tem um avanço científico muito grande, né, de marcadores neurobiológicos, marcadores que estão aí na evolução da ciência, tanto clínica, quanto, de fato, da ciência neurobiológica em si, que a gente não pode negligenciar. E fica essa briga, né? Então, fica essa briga. Por exemplo, eu participava de um importante laboratório aqui. Mas só uma coisa, quando você está falando de marcadores neurobiológicos, existem questões, talvez assim... cerebrais mesmo, de funcionamentos diferentes? Vou te dar um exemplo. Uma pessoa hoje que tem um diagnóstico de TAB, né, transtorno afetivo bipolar, ela é uma pessoa que tem prejuízos muito grandes, né? Essas palavras não começam com T à toa, né? Tem transtorno, ou seja, tem prejuízo. Ninguém aqui é a favor de TDAH, ninguém aqui é a favor de qualquer outro transtorno em si. A gente quer combatê-los para que eles gerem menos prejuízo para as pessoas, né? Mas também a gente não pode ser negligente a eles. Então, quando a gente está falando de uma pessoa com transtorno afetivo bipolar, ela vai ter disfunção, né, neurobiológica nela, no cérebro dela, que vai acometer comportamentos de risco para a vida dela, né? Então, por exemplo, a pessoa com um TAB não tratado, né, ela vai ter comportamento de hipersexualização, né? Quando eu falo hipersexualização, não é querer sair transando todo dia, não, né? Que pode ser um dos indícios, mas é transar sem saber com quem transou, acordar e não sabe o que aconteceu, comportamento de risco desprotegido, né? Então, por exemplo, às vezes não tem hipersexualização, mas tem um comportamento compulsivo, por exemplo, com compras, né? Então, se a pessoa está em um evento ali que ela está em uma crise, provavelmente, ou em um estado, né, de mania, ela vai sair comprando sem saber o que está comprando, e até um risco muito grande, se a pessoa tem um limite grande no cartão. Outra coisa é abuso de substância, né? Então, a gente vê um abuso de substância muito predominante para essas pessoas, né? Então, isso tudo a gente não pode negligenciar. Os prejuízos na vida dessas pessoas são muito grandes, né? Então, são pessoas que vão ter dificuldades laborais, são pessoas que vão ter dificuldades relacionais, são pessoas que vão ter dificuldades financeiras e por aí vai. E aí entra um outro ponto que eu chamo de terraplanismo, né? Que aí a gente negligencia quadros como esse. Ninguém está falando aqui, gente, e é importante que vocês saibam, da gente não olhar o sujeito, tá?
Não é tirar a responsabilidade dele Não, da vida claro, o sujeito, o comportamento dele é muito importante, as escolhas é muito importante. Ele da queixa dele, como diz Freud, né, da queixa dele cabe responsabilidade sobre isso. E a gente está preocupado com o sujeito, mas a gente também está preocupado com o comportamento de risco que ela tem, às vezes não só por conta do desejo, ou pelos traumas, ou pelo inconsciente. E aí, a partir do momento que você negligencia isso, e aí começa a indústria farmacêutica, aí que não sei o quê, e tananã, pessoal que, ano passado, 2 anos atrás, era totalmente contra os antivax, e de repente fala que a indústria farmacêutica está fazendo isso, e tal, e é o fetiche, e aí começa... Essa pessoa vai ter um comportamento de risco, pode suicidar, pode, num rompante, fazer algo que coloque em risco a vida dela, por aí vai. Então, assim, esses terraplanistas que eu brinco são como aqueles antivax que a gente viu na pandemia. Porque a gente tem pesquisa, a gente tem pessoas seríssimas que estão trabalhando na academia, que a gente não pode negligenciar por causa desse fetiche, né? Desse pensamento reacionário, oculto ao passado, de a psicanálise, eu estou num evento no Rio de Janeiro a 40 graus, deixa eu pôr um cachecol, né? E falar francês e tal. Então, assim, é um cuidado que a gente tem muito grande. Mas também tem aí eu volto a dizer assim, no campo social, a gente tem a psicanálise muito ativa nas ruas, não é? Nos consultórios de ruas, nos programas de política pública, que traz também esse ser que é muito patologizado ali como louco, que está ali em situação de rua, traz um sujeito que muitas vezes é esquecido, isso é importantíssimo. Porém, a gente também não pode querer despatologizar tudo, porque quando a gente pensa, quem tem acesso à patologização hoje? Né? Um trabalhador médio comum. Mas patologização é o quê? Dar diagnósticos, por exemplo. Quem consegue ter um profissional para fazer um... Isso. Então, por exemplo, hoje a gente tem a patologização do senso comum do louco, da rua, que a gente tenta despatologizá-lo para ver qual é o sujeito que está ali para além daquele ser que está patologizado como louco ali na rua. Né? Porém, vamos trabalhar a ideia de pensar um trabalhador médio ali da caixa de padaria, por exemplo. É uma pessoa que está estabilizada, que ela está trabalhando muito, que está ali acordando 4h30 da manhã para ir trabalhar e está em 3 jornadas, jornada de trabalho, jornada de casa, etc. Essa pessoa, ela não tem nem o privilégio ou a oportunidade de ser patologizada para ter uma vida melhor. Não tem nenhuma terapia possível. Terapia, cara. A gente não tem terapia, a gente não vai... Quando que as pessoas vão ter acesso a um psiquiatra, né? Para poder lidar com o real daquele momento que ela está vivendo. E essa pessoa não pode, de repente, olhar um post no Instagram e falar, putz, eu não preciso disso porque isso é indústria farmacêutica e vão me patologizar, vão me tirar o sujeito do que há de mim, vão me colocar numa caixinha e etc e tal. Então, assim, essa é uma das questões. A outra questão que eu gosto muito de debater é polêmico, tá? Antes que venham me falar, pessoal, eu sou de esquerda radical, mas eu não entendo esse fetiche na maconha que vocês têm. Meu Deus, é CDB pra lá, CDB pra cá, CDB pra lá, CDB pra cá. Parece que a maconha resolve todos os problemas da humanidade. Cara, é um fetiche, né? Meu amigo. E aí eu fico vendo, gente, vocês são muito irresponsáveis. Hoje a gente tem pouquíssimos ensaios clínicos que se passaram desses ensaios por uma forma avançada que comprove cientificamente dos benefícios do CDB, por exemplo, para a saúde mental. Está tudo muito experimental, a não ser para alguns casos específicos, como epilepsia, que tem pesquisas avançadas, está tudo muito em ensaio clínico. E as pessoas têm um amor por CDB que eu não entendo, cara. Não, eu entendo. Eu só não entendo. Não é THC, tá, gente? Eu só corroborando com o que você está dizendo, é o seguinte, né? Talvez no afã de salvar a erva, você quer colocar ela num monte de aplicação que talvez ela nem tenha, né? Mas é um fetiche. É um fetiche. É um fetiche saudosista, para não se falar reacionário, aquela psicanálise que tá lá... Na Europa do século XVIII. Hoje, Brian, eu falo, hoje tem uma discussão muito válida sobre regulamentação não da psicanálise. Eu acho que é um problema regulamentar no sentido de que a gente sabe quem faz o monopólio da educação no Brasil, né? Então, é um perigo, sim. Porém, é um perigo também pensar numa prática autorregulamentada pela tríade psicanalista de supervisão, paciente e psicanalista,
de que aquilo vai se autorregulamentar. Porque o que a gente vê hoje, você vai buscar lá no Google, cara, Google, a gente trabalha com marketing, a gente sabe, né? É pesquisa de palavra-chave, inteligência artificial também, cursos para psicanálise. Cara, você vai numa fazenda, fica 3 dias, você virou psicanalista. E aí você vai virar um açougueiro de saúde mental dos outros, né? Então, esse é um risco muito grande, né? A gente tem psicanalistas maravilhosos que estão na academia, que estão pesquisando, mas a massa não sabe disso, né? Então, tem essas coisas antes para a gente colocar em parâmetro, antes de a gente entrar para os dados em si, né? Eu trouxe até aqui alguns dados e é importante que a gente entenda que no mundo hoje, a OMS soltou recentemente 720 mil pessoas morrem por autoextermínio, né? E aí a gente está falando que 1 a cada 100 mortes globais são por esse mesmo motivo, né? É muita coisa. E a terceira causa da morte de jovens de 15 a 29 anos são essa. Galera Cara, jovem, a terceira cara. causa da morte de jovens de 15 a 29 anos no mundo é autoextermínio, né? E aí a gente tem aqui no Brasil um cenário, né, de 2011 a 2022, um aumento de 3,7% no ano, a cada ano, né? Então a gente está falando de 11 anos aí com 3,7% de aumento a cada ano. E de 15 a 19 anos, quase 50% de aumento de 2016 a 2021 em autoextermínio. 15 a 19 anos, Gibran. É cabuloso. E aí, cara, a gente entra para um outro ponto que a gente tem que entender, né? O quão as causas, né, mundiais, hoje em dia, né, a gente vê uma série de estudos que tem trazido essa correlação, né, do autoextermínio com relações de trabalho, com relações de desigualdade, com relações principalmente a capital, né? Hoje, você pensa o seguinte, né? Quem tem acesso à saúde pública, em saúde mental, no mundo em si, né? E a gente tem que estar correlato a isso. Então, Matheus, mas tudo bem. A gente tem um grande índice de suicídio, por exemplo, na Coreia do Sul e no Japão. E tem. Sabe qual é o motivo? Pressão de desempenho. Quem cobra desempenho, Gibran? Capitalismo, né? Quem cobra desempenho? E eu acho, Matheus, que isso... Eu falei muita coisa aqui aleatória, mas é um bate-papo, né? Eu acho que isso é uma coisa importante que você está dizendo, porque assim, retomando um pouco o que você disse lá no início, é muito comum das conversas de boteco você ouvir falar disso. Ah, não, agora tudo é TDAH, tudo é autismo, porque antes não tinha esse tanto de criança autista, enfim. Que são essas conversas do senso comum que envolvem muitas coisas, né? De você não ter, inclusive, nem técnicas antes para fazer esse diagnóstico. E que bom que vai se desenvolvendo. Mas eu acho que esse é um ponto que você está trazendo também, que é inegável que a velocidade do neoliberalismo ela está trazendo para nós essa possibilidade de condicionar o nosso cérebro a ponto de que é isso, assim, você é obrigado o tempo todo nas suas jornadas a fazer 30, 20, 40 coisas. Como é que você espera que as pessoas vão conseguir ter atenção plena em alguma coisa, né? Estímulo em tempo inteiro, o tempo todo, né? Igual o projeto... E você acha que isso não muda o cérebro das pessoas? Exato, de 200 anos pra cá? Exato. Como que não muda? É igual querem transformar a Praça 7 numa Times Square aqui, cheia de tela, de LED, pra você ficar o tempo todo vendo o consumo. Eu acho que não tem muito a ver com esse assunto que a gente está dizendo, mas é correlato? Sempre tem a ver. O que sai da sua boca nunca é em vão. Tem um livro que você deve ter lido, ouvido falar, porque ele ficou famoso, que é aquele livro do tal do 24/7, você ouviu falar disso? É um livro muito legal, porque assim, ele falava o seguinte, Matheus, uns pesquisadores lá dos Estados Unidos descobriram que tinham uns passarinhos que não dormiam, que no processo migratório deles eles ficavam 24 horas voando e não dormiam. Então eles tinham um período do ano que eles descansavam, mas um período eles faziam a migração. E aí o exército americano passou a estudar esses passarinhos para produzir soldados, gente que não dorme. E aí esse livro ele faz uma correlação com isso, com a nossa sociedade, que é a sociedade que, a partir dessas questões, foram adquirindo estímulos que antes não se tinha. Uma quase santidade à cafeína, o tempo todo energético, sabe? Assim, essas drogas também que acabam
aumentando a nossa capacidade, tela, aquela coisa toda. Então, esse livro, ele não conclui isso, mas ele deixa a gente concluir que essa sociedade quer que a gente fique acordado 24 horas por 7, porque se o consumidor dorme, ele para de gastar dinheiro. E aí, como que isso não afeta a gente em tudo, né? Nas condições do cérebro, na vida, na saúde mental. Quer dizer, você tem que estar o tempo todo ativo, produtivo, comprando, não pode dormir, não tem descanso, estímulo o tempo inteiro, 24 horas por dia de estímulo. E como é que isso não vai dar merda a médio e longo prazo? Então, eu acho que fazer as discussões de saúde mental sem falar... Aliás, desculpa. Qualquer discussão no planeta sem falar sobre capitalismo, como diria o nosso querido Darcy Ribeiro, né? É jardinagem, né? Falar de pauta ambiental sem discutir. Então, eu acho que é um pouco isso também. E eu vejo, e por isso o convite para bater esse papo com você, é que eu vejo muito poucas pessoas do campo de vista da saúde e da saúde mental tensionando o sistema que a gente vive com perspectiva de saúde. Porque você está tratando ali um monte de sintoma, mas e a causa? Como é que vai ser? Se a gente não parar para pensar, como é que trata a causa? Tudo isso que você falou se resume a uma palavra, meritocracia, né? Meritocracia, claro. Então, você pensa hoje, a gente não tem política pública sólida para diagnóstico, né? Para avaliação neuropsicológica e tal. Como que tá tudo aí, tudo é diagnóstico, é moda, gente? Se a gente não tem isso para a massa trabalhadora, né? E é caríssimo, que né? discurso elitista que é esse que a gente falar que tá todo mundo patologizando? Patologizando quem, Gibran? Para além daquele que eu falei que é patologizado na rua, etc. Mas quem da massa trabalhadora tá sendo patologizado, cara? Ninguém tem tempo para ser patologizado. Porque a pessoa tá correndo atrás do mérito. Que outros, porque assim, né, quando é autista e é rico, vira gênio, né? O Elon Musk, porra, é autista. Nossa, tá vendo? O Elon Musk é autista. Você também pode, seu filho é autista, pode ficar tranquilo que ele vai ser o Elon Musk. Pô, definitivamente não vai, né? Desculpa, você ia falar autista. Não. E eu espero qualquer coisa da vida. E tomara que não seja também. Mesmo que não seja um Elon Musk. Aí do que eu falo assim, o processo investigativo, né? Sério assim, sobre as questões, ele é caríssimo. E o que eu vejo também é que assim, as próprias, na escola, nas educações e tal, a dificuldade que nós estamos tendo de conter esse ímpeto da juventude, a gente coloca o nome de qualquer coisa para simplesmente não conseguir entender que, cara, nem todo mundo vai performar igual e tá tudo bem. Talvez uma criança em um dado momento da idade ter mais atividade do que outra, sabe, assim, parece que se a criança conversa um pouquinho mais, se ela fala um pouquinho mais, se ela é um pouquinho mais distraída, já tem que é diferente de você ser patologizado do que você ser rotulado. Sim. E o que eu vejo é rótulo para tudo quanto é lado. Mas aí, o tempo todo é TDAH. A gente vê nosso campo fazendo piadinha de que vai pro CAPS, vai pro CAPS, vai pro CAPS. Porra, exato. Aí a gente quer fazer o quê? Nosso campo. Tá fazendo piada com o CAPS. Que teoricamente é o campo que e aí, como que a gente tá muito mais preocupado com isso do que falar fulano é TDAH porque é agitado. Isso. Né? Gente, e é muito além disso, né? Obviamente. E todo mundo tem direito de se questionar. Pô, será que meu filho tem TDAH, né? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Quais são os prejuízos? Vamos entender sobre, né? Uhum. Mas a gente tem que entender que o nosso próprio campo faz essas piadas, cara, que assim, é loucura, né? A gente vê, por exemplo, mídias extremamente progressistas, né? Cara, eu já cansei de brigar na internet por isso, Gibran. Muito. Mídias grandes, progressistas, que até hoje fica chamando o Bolsonaro de maluco. Sacou? Fica chamando Nicolas Ferreira de maluco. Porra, se isso é maluquice, nunca vi pessoas tão sãs igual a eles. E aí se atribui ao louco o rótulo de bandido a todo momento, né? Ou ao bandido, a gente tá vendo, né? Agora pode falar, né? Ao rótulo de pessoas más a todo momento. Fulano é maluco. Um dia desse eu vi uma repórter de um canal progressista influente dizer que o voto do Fux foi esquizofrênico. Cara, que doloroso isso para famílias
de trabalhadores que têm filhos esquizofrênicos, cara. O quão doloroso é isso? E a pessoa tem preconceito do vizinho, tem preconceito da família, tem preconceito disso. Cara, o quão absurdo e o quão capacitista é isso. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é aquela família que o pai exausto de cuidar do filho vai suicidar, né? É a mãe que não aguenta porque é mãe solteira ou mãe solo e está cuidando do filho e o filho tem transtorno de espectro autista e quer tratar do filho e não consegue mais, que vai suicidar. Ou é o autista nível 1 de suporte que está trabalhando no mercado e não entende disso, que tem o maior índice de autoextermínio nos níveis de suporte do autismo, que é negligenciado, porque não é doido demais para ser autista e nem é normal demais para ser normal, né? Então fica ali, eu sou aqui, eu sou aqui, eu sou aqui, eu sou aqui. E vai e se mata. É a pessoa que está com uma disfunção, que acreditou nesse discurso antimedicamentoso ou encheu o rabo de CDB e etc., achando que ia regular a emoção dela e a neurobiologia dela e de repente se mata. Então, assim, a gente precisa de discutir disso, mas de uma forma muito clara. Claro, gente, eu tenho esse discurso mais... Como que eu posso dizer? Mais efusivo, assim. Mas é porque é por isso que eu trabalho, sabe, Gibran? Então, tem um projeto que chama Escuta Aqui. A gente doou mais de 100 mil sessões no início da pandemia até agora. Cara... 100 mil sessões? Mais 100 mil sessões. No tranco, tá? No tranco. Então, pessoas pagam, a gente ajuda a encher a agenda do psicólogo, o psicólogo do horário, né? E a gente vai fazendo crescer. Como se fosse uma rede de atendimento a preço social, alguma coisa assim? É um preço acessível, né? Não vou falar que é social porque tem muita gente que realmente, para muita gente ainda pode ser caro. Pode né? ser caro. Mas é um preço acessível no comum, né? Em contrapartida, eu encho a agenda do psicólogo, ele não precisa se preocupar com marketing, fazer dancinha do Tchacabum explicando depressão o que é, e vai preocupar com a clínica dele. Eu enchendo a agenda dele, ele dou horários, parte desse que o pessoal paga eu também pago o psicólogo para atender, horários são doados, né? E desde a pandemia a gente começou esse processo na unha e tá aí. E aí eu vou te contar um caso. O projeto chama Escuta Aqui. Aqui. @tem Escuta Aqui, quem quiser acessar. Eu estava dando supervisão para a psicóloga, ela virou e falou: minha paciente chegou com a cabeça quente na sessão. Tudo online, tá? O projeto tudo online. Essa paciente era do interior da Bahia. Eu virei para ela, a gente sempre fala para os psicólogos para não supor nada, né? Então, o que é cabeça quente para mim, não necessariamente é cabeça quente para você. Você chega falando que está com a cabeça quente, eu tenho que saber o que é cabeça quente para você, né? A psicóloga perguntou: mas o que é a cabeça quente? Gibran, a menina já fazia 2 anos terapia no projeto. Há 2 anos. Ela falou: Psi, eu tive a oportunidade de tomar o primeiro banho quente da vida. A menina tinha 27 anos, alguma coisa assim. Eu parei, eu falei: caramba, eu consegui, né, através desse meu ímpeto, organizar pessoas para que uma pessoa pudesse fazer 2 anos de terapia antes de tomar o primeiro banho quente da vida. Cara, isso é muito simbólico. Eu tô preocupado com essa pessoa, entendeu? Eu tô preocupado com o trabalhador da padaria, que é de direita, de esquerda, do que seja, né? É o trabalhador do Uber, que não aguenta sair do Tigrinho porque tá cooptado naquilo ali, porque o Mercado Central de Belo Horizonte tem name rights de casa de aposta. Hoje o futebol todo é aposta para tudo quanto é lado, ele não consegue sair daquilo, aí cai o dinheiro do Uber, ele tá jogando, e aí tá naquilo, e tá tendo dano com aquilo, tá tendo prejuízo na vida daquilo, vai se matar. Tô preocupado com essa galera, né? Eu não tô preocupado quem vai no showzinho lá do velho tarado lá e tá bonitinho lá e é progressista. Não tô preocupado com essa galera não, meu amigo. Eu tô preocupado com a massa, com o trabalhador, né, de fato. E esse projeto, cara, isso me sensibilizou muito, assim. E até hoje eu falo disso, o quão que a gente tá muito, muito, muito aquém de ficar discutindo sobre patologização ou não, sabe? Tem uma massa desamparada, né, que é invisível. Despatologizar é um privilégio para quem já teve o privilégio de ser patologizado, né? Então, um negócio complicado. Em que pese, se todo mundo tivesse, talvez, condições de ser patologizado, essa discussão pudesse até ser interessante. Sim. Mas como a gente está tão distante, é uma discussão
Quem que tem tempo para ser patologizado? Exato. A não ser quando patologizar é uma política pública de eugenista, né? E aí patologizar a rua para limpar a rua, né? E falar que vai botar carro de reboque para tirar o povo que dorme na rua, aí beleza. Aí é uma outra história. Mas fora isso, né? Sim. Quem tem direito de ser patologizado no mercado de trabalho, né? Sim. Agora, uma coisa interessante, assim, a perspectiva da neurodivergência, ela também me parece que ela vai lidar com as condições das pessoas com um pouco menos de violência, assim, né? Porque a gente passa a entender as neurodivergências não mais como doença e passa, aliás, algumas, aí me diga você, algumas devem ser entendidas ou não, mas o que eu vou entendendo é que a gente passa a começar a enxergar isso como condições daquelas pessoas, que não necessariamente é uma deficiência, algumas são, outras não, mas não necessariamente é uma deficiência, não necessariamente é uma doença, mas que é uma condição daquela pessoa e de que, às vezes, com pequenos ajustes, às vezes com alguma medicação, às vezes com algumas organizações... Muitas delas com psicoeducação. Ou psicoeducação, a pessoa consegue ter alguma vida funcional minimamente razoável. É mais ou menos por aí ou não? E direitos reparatórios, tá? Então, a partir do momento que a gente... eu volto a dizer que a gente não patologiza, a gente dá para pessoas... Não adianta depois a gente criticar o Haddad e falar que ele quer cortar o BPC. Sendo que a gente não está patologizando quem deveria ser patologizado para poder receber o BPC. Então, assim, a gente tem que ter isso muito claro, né? Eu sou casado com uma mulher autista, nível de suporte, e cara, quem convive com uma pessoa autista, e eu falo assim, a gente fica nesse discurso de indústria farmacêutica e tal, etc. Primeiro que não existe remédio para autista, né? Então, a indústria farmacêutica nem ganha com isso, né? Mas até a pessoa fala muito disso até o filho ser autista, até a companheira ser autista, até não sei quem ser autista por perto. Porque a gente vê os prejuízos. A gente vê a sobrecarga, né? Que a gente chama de meltdown, shutdown. Que a pessoa não consegue... Chama como? Meltdown ou shutdown. Que a pessoa... minha esposa até brinca. Tem vezes que ela atendeu muito um dia, ela é psicóloga também. Cara, ela não consegue conversar. Muito pra ela, tá? Que pra mim seria normal, pra ela é muito. Ela fala, eu não sei se eu sou o colchão da cama quando eu deito, sente fundida, assim, né? A pessoa entra no nível de sobrecarga, cara, ou então de ansiedade social, de desempenho. Como que a pessoa que tem ansiedade social, de desempenho, vai estar numa empresa que demanda a meritocracia dela para ela poder subir na vida, né? Então, a gente está falando de pessoas que são, por exemplo, no caso de autistas, são PCDs, né? Tem benefícios, né? Não é à toa que elas têm benefícios, né? Então não adianta a gente reclamar que estão cortando o BPC, sendo que a gente quer que as pessoas não tenham acesso ao BPC, né? Inclusive, por exemplo, no caso do autismo, é uma legislação recente, né? Sim. Ter incluído o autismo como... Sim, e a gente está brigando para que, por exemplo, os laudos sejam vitalícios, né? Porque antes você tinha que fazer laudo sempre, como se sua condição pudesse mudar ano que vem, né? Olha só. Então, assim, é uma discussão, cara, que a gente não pode ser maniqueísta, né? Né? Acho que o principal ponto é esse. Pessoas têm muito prejuízo com isso. Pessoas têm muito prejuízo. E assim, será que o desempenho como uma opção, tá, vai ter o mesmo dano para uma pessoa que o desempenho é obrigação? É uma pergunta que a gente tem que fazer. E a gente sabe muito bem quem tem o desempenho como opção, que muitas vezes nem vai precisar dele para poder ter um lugar só. Exato, com certeza. E dentro dessa lógica, cara, da gente falar, né, das neurodivergências, como isso impacta e como é que a gente lida também, porque do mesmo modo que existe talvez até uma superestima disso, também existe uma parcela significativa da população que, por si só, é negacionista também, né? Não quer encarar. Eu lembro muito, assim, do meu tempo de escola, a dificuldade que às vezes era conversar com os pais para fazer os pais a levar a criança num psicólogo, para fazer um processo investigativo. Quer dizer, existe um negacionismo também muito grande. E assim, né?
qual que é o sentido disso, de negar um diagnóstico? Assim, porque na minha cabeça quanto mais rápido eu tenho o diagnóstico, mais possibilidade de ação eu tenho. Bom, eu imagino, seja medicamentosa, seja de terapia, seja de, sei lá, hoje tem tantas possibilidades, né? Musicoterapia, ecoterapia, eu não sei. Mas, com base científica, inclusive. Com base científica, mas me parece também que... Prática de mindfulness, por exemplo, de yoga, com base científica, de melhoras em quadros de transtornos que cara, a gente não pode negar, né? Então dá para ser também yoga, dá para ser tranquilo. Tem coisa, tem para tudo. Dá para fazer, né? Mas assim, como você enxerga isso? Como você dialoga com essa galera que tem o medo do diagnóstico, tem o negacionismo do diagnóstico, às vezes está passando por um processo, percebe o filho ou a si mesmo desencaixado, mas não quer investigar. Como é que você lida com isso? Assim? Então, a gente tem quase que não vou dizer que é um senso comum, porque eu particularmente ouço isso toda a minha carreira, desde quando eu trabalhava lá em 2006 no programa Bolsa Escola, falecido maravilhoso programa Bolsa Escola da Prefeitura. Eu acompanhava as famílias lá e eu sempre ouvia, não, Matheus, tá doido, esse trem aí de depressão, isso aqui é doença de rico, né? Isso é o estigma até hoje, né? Porque ninguém tem tempo para sofrer. Eu muito também, doença de branco, preto não pode ter depressão. Não pode ter depressão, porque tem que bater laje, né? Quantas vezes eu escutei isso? Então, a gente precisa, né? Quase que ter uma psicoeducação, né? Porque é aquela coisa de branco. Ou é falta de letramento, que é a maioria dos casos, ou quando se tem letramento, para mim é desonestidade intelectual. Né? Eu bater na tecla de que, cara, essas pessoas não podem ter acesso a qualquer tipo de, seja diagnóstico, qualquer outra coisa do tipo. Geralmente, quem fala isso não conhece, talvez, uma realidade trabalhista da sociedade ali. Mas eu acho que falta, de fato, psicoeducação, e as redes sociais têm ajudado muito positivamente nisso, né? Até chega ao extremo de ter chá revelação de transtorno, que isso aí para mim é um absurdo também, porque não é uma coisa para a gente ficar comemorando, né? Mas tem sido normalizado, né? Tanto falar sobre isso, quanto também pessoas se encontram semelhantes de forma mais fáceis do que antigamente. Sim. Né? Mas um trabalho de psicoeducação é extremamente importante. A gente precisa falar disso. Né? A gente precisa de bater na tecla que fazer piada de CAPS. Isso pode ser tranquilo para você, mas não adianta você reclamar do Léo Lins ali e fazer uma piada dessa que pode, depois que você sabe, tá? Quando você não sabe, beleza, falta letramento. Mas depois que você sabe, você continuar fazendo uma piada dessa, você pode saber que você está contribuindo para o transtorno de alguém, aumentar ou até essa pessoa pensar no suicídio. Mais solidão, mais dor, mais afastamento, mais noção de loucura, de não se encaixar. E talvez essa educação psíquica que você está falando, assim, ela não deveria também ser pensada como política pública? Deveria, tem que ser. Para isso, a gente precisa de um campo mais unificado em termos de classe de trabalhadores da saúde mental. Né? Por isso que eu falo que a gente não precisa de ser maniqueísta, né? Então, a gente tem contribuição de todos, mas a gente está aí dentro da nossa própria classe degladiando, né? E por um lado, a gente vê uma apropriação dessas pesquisas científicas do pessoal da direita, dos liberais, assim, tem muito neoliberais que estão na pesquisa científica, que estão falando sobre a psicologia baseada em evidências, que é super legal a psicologia baseada em evidências, mas as pessoas estão se apropriando disso. E, cara, um dia desse, quando eu participava de um laboratório aqui, desse mesmo laboratório, as pessoas estavam discutindo, falaram, no Brasil não tem pessoas multilingües, né, em sua maioria, para a gente fazer pesquisa relevante. Vai ter só em São Paulo filhos de executivos ali, que é diferente de bilíngue e multilíngue, assim, foi formado em mais de uma língua, né? Não que sabe falar outra língua. Vai ter só filhos de executivos ali em São Paulo, etc. Eu falei, gente, vocês são... Sério, é desonesto. A gente está num país que tem centenas de línguas. Como que a gente não tem cérebros multilingües aqui para a gente poder fazer pesquisa? Então, sim, a pesquisa ela está extremamente eurocentrada
quando não é no campo social. Ela está extremamente sudestina aqui no Brasil, né? A pesquisa, ela está uma pesquisa elitista, né? Então, assim, a gente tem muito que avançar nesses quesitos aqui no Brasil, né? Enfim, é um caminho, né? Um caminho ainda muito longo de se percorrer, de se Mas entender. aqui ninguém quer o trabalhador saudável, tá? Ninguém quer o trabalhador saudável. Mentalmente. Porque a saúde mental é emancipatória, né? Então, hoje, quando a gente tem lá, demita os extremistas, né? Quem são os extremistas? Quem quer direito, né? Igual Desse povo que tá fazendo demita os extremistas, eles tinham que se autodemitir na primeira. Contraditório. Mas, inclusive, uma executiva aqui que falou das empresas agora não quererem mais a cultura woke. Na Vogue Brasil. Não. Isso foi... esqueci. Eu ia fazer uma relação, porque eu não sei ao certo qual empresa que foi, mas... Não, foi... É que eu não quero falar o nome dessa empresa que destrói as barragens de Minas aqui, mas a vice-presidente... foi demitida agora, Foi né? demitida agora, falando disso, sobre... Não queremos mais onda woke. É só mérito. Agora é só produtividade. Isso. Uma estupidez que... Até para essa empresa que destrói Minas Gerais e faz barragem, a estupidez foi grande até para ela, né? Mas, enfim, uma loucura. Mano, nós estamos chegando no final aqui do nosso bate-papo. Queria que você dissesse pra galera aí na câmera ali como é que te encontra, como é que encontra o projeto, como é que faz, né, para achar você, esse projeto da escuta, dessas terapias todas, como é que faz aí? Então, vamos lá. Eu tenho alguns arrobas aí, né? Então, essas facetas. A de música tá desativada, tá? Mas pretendo voltar. Né? Mas eu tenho o meu pessoal, Escuta o Teu, no meu Instagram, vocês me acham lá. A da empresa de terapia é Escuta Aqui, então você vai ter o arroba lá, tem Escuta Aqui, ou o site é escutaqui.com. Enfim, tem tudo lá para vocês. Eu também tenho uma escola para quem se interessar, que aí é mais na parte de intervenções cognitivas e comportamentais, que é o Desenvolva com ICC, né, que a escola chama ICC de Intervenções Cognitivas e Comportamentais, para os profissionais que queiram estar por lá. Novamente, tá? Obviamente tem a opinião do Matheus aqui, a Escuta Aqui, ela tem todas as abordagens na psicologia, tá? Não é exclusivamente de uma ou de outra, então vocês fiquem tranquilos, mas existe o Matheus, mas existe também os projetos, né? Que tem outros profissionais envolvidos. Sim, total. Legal demais. Cara, muito obrigado. Agradeço demais aí o papo. Você que tá aí, www.apoia.se/Gibran. Deixa sua contribuição pra gente continuar fazendo esse programa aqui. Muito obrigado. Deixa seus comentários. Semana que vem tamo junto. Aquele abraço. Falou, valeu. Simples, mas revolucionário.